Iniciar gravação. Boa noite, programadores! Aqui quem vos fala é o professor Diego e vamos começar mais uma aula. E nessa aula nós vamos fazer duas coisas. A primeira, refatorar o nosso código para que ele possa calcular também os juros dos aportes. Ele não está calculando os juros dos aportes. E a segunda coisa é falar sobre laços de repetição, porque nós vamos resolver esse problema com laço de repetição. O que é laço de repetição? Como que o JavaScript trata os laços de repetições, tá? E a gente vai usar uma estrutura que é a estrutura for. Nós temos outras estruturas, mas nós vamos falar da for hoje, tá bom? Da estrutura for. Então, foco na minha tela e eu quero que vocês, primeiramente, abram o GitHub Desktop e a partir da branch que a gente criou, a new feature calcular, lembra? Aquela que a gente fez na aula passada? Vocês vão criar uma outra branch para que a gente possa colocar que a gente está refatorando e não é a gente não está criando, a gente está refatorando essa branch, tá? Porque toda vez que a gente mexe no nosso projeto, a gente precisa fazer quem está analisando ele saber de quem que veio, né? E qual é o propósito desse pull request que nós estamos fazendo, né? Por que nós estamos mandando um código lá? Ele precisa saber o porquê. Então a gente vai fazer isso agora. Verifica se você realmente está na branch new feature calcular, né? E você vai criar uma nova branch, que você vai digitar o seu nome, Diego Baltazar, certo? No meu caso, eu vou colocar o meu, você vai colocar o seu, e aí vai colocar aqui, ó, refactor. Então, eu estou refatorando esse código, tá? Que é a feature calcular. Estou fazendo uma refatoração nele, né? E a partir de qual branch? A partir da new feature calcular. Então, criar a branch. Então, beleza. Então, agora... Então, ó, o nosso código, ele estava assim, né? Nós finalizamos a aula desse jeito. Então, quer dizer que ele não está calculando os juros dos aportes, tá? Ele está calculando só o aporte aqui, somando aos juros, tá? Então, vamos refazer isso. Eu fiz um esboço da lógica do negócio aqui, ó. Então, por exemplo, ó. A partir do momento em que a pessoa escolheu lá, vamos supor que ela colocou lá 3 meses. Então, ela colocou que ela vai investir inicialmente R$1.000 e ela quer colocar um montante, um aporte de R$1.000 por mês, tá? Em 3 meses. Então, quer dizer que o meu valor inicial, a partir do momento em que ela colocou lá os R$1.000 para investir, ele se torna um montante. Porque se eu coloquei hoje R$1.000 e tirei hoje R$1.000, eu não tenho juros nenhum juros ocorre sobre esse valor e eu não vou tirar ele sem juros, tá? Então, ó, pensando nessa linha de raciocínio, nós vamos aqui, ó, no período zero, que é onde não tem juros nenhum, eu vou ter um montante de R$1.000, porque se eu depositei 1.000, eu retiro 1.000, e isso eu estou desconsiderando as taxas de juros, tá? De imposto. Aí eu tenho aqui, no próximo mês, eu vou ter aqui, ó, um montante de R$2.100. Por quê? É 10%, pensando que é 10% de juros, tá? 10% de 1.000, certo? Mais o aporte de 1.000. Aí eu vou ter aqui 10% de 210 mais o aporte de 1.000. Aqui eu vou ter 10% de 3.310 mais o aporte de 1.000. Então, ó, no momento 0 o meu montante é 1.000. No momento 1, o meu montante é 2.100. No período 2, o meu montante é 3.100. No período 3, o meu montante é 4.641. Então, nós temos esses 3 períodos, tá? Lembrando que 0 também é número, nunca se esqueçam disso. Tá na programação 0 também é número. Então, vamos lá. Vamos ver aqui como que a gente resolve esse problema aqui. Então, pensando nos 3 meses aqui da situação atual, em que o usuário colocou lá 3 meses.
Vamos fazer o período zero. O período zero é quando o meu montante ele vai receber o valor inicial. Quer dizer que o meu montante, ó, recebeu o valor inicial, então ele é 1.000. E eu não tenho nada sobre juros, sobre ele de juros, porque ele está no valor zero. Tudo bem? Agora vamos lá. A próxima fase aqui, ó. A próxima fase é o nosso montante, ele vai receber o montante anterior vezes o 10%, né? Mais o aporte. Vamos fazer isso? Então, ó, o montante atual vai receber o montante anterior, certo? Vezes os meus 10% de juros, 1 mais taxa mensal dividido por 100, certo? Mais o meu valor do aporte. Vamos colocar tudo isso daqui em parênteses, porque eu gosto de separar. Apesar do JavaScript ter as ordens de precedência das operações matemáticas, eu gosto de separar, tá? Com parênteses aqui, para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Ó, o que eu fiz aqui? O meu montante, ó, é o meu montante anterior vezes os 10% mais o 1.000 de aporte, tá? Então, ele ficou 2.100. E daí eu tenho a próxima linha, ó, né? O período 2. No período 2 é a mesma coisa, ó. Montante recebe, vamos abrir o parênteses, montante vezes os 10% de juros mais o aporte, certo? Viu que é a mesma coisa? Eu posso só duplicar ela aqui, né? Então, eu duplico e coloco ela aqui. Então, ó, temos aqui 3 períodos. O período 0, ó, vou colocar até aqui, ó. Período 0, o período 1, o período 2 e o período 3, da mesma forma que está aqui, ó. Período 0, 1, 2, 3, tá? E aí a gente vai vir aqui, ó, em vez de colocar o resultado, nós vamos colocar o quê? O montante, né? Porque o resultado a gente não tem mais, ó. Eu mudei o resultado para montante, certo? Beleza. Vamos ver se deu certo, ó. Vamos ver se deu certo. Deixa eu só reiniciar o nosso servidor, porque eu fiz um teste com um looping infinito e ele travou a nossa página. Vamos lá. Go live. Abrindo aqui. Vamos lá. Então, na mesma situação da nossa lógica lá, R$ 1.000 de valor inicial, R$ 1.000 de aporte mensal, 10% de juros, quantidade de meses 3. Vamos lá? 4.641. Quanto que era para aparecer lá? 4.641. Pronto, agora sim ele está calculando os juros sobre o valor do nosso aporte, né? Legal, resolvemos o problema. De fato, resolvemos o problema? Eu pergunto para você. Será que resolvemos mesmo? Porque e se o usuário não quiser 3 meses, ele quiser 10 meses? Aí a empresa vai ligar para o programador e falar, olha, adiciona mais linhas lá, porque o usuário não quer 3, ele quer 10. Você acha que é viável fazer isso? Você acha que funciona desse jeito? Não funciona. Então, como que o nosso programa sabe quantas linhas ele vai ter que executar aqui de uma forma automatizada? Tá? É só a gente criar um laço de repetição. Por quê? Você notou aqui que essa linha 31 é a mesma coisa que a linha 32, que é a mesma coisa que a linha 33, ela está repetindo 3 vezes? É exatamente isso. É por causa disso que a gente utiliza o laço de repetição. Então vamos lá. Ó. E a estrutura que eu decidi usar aqui nesse caso é a estrutura for, tá? A gente conseguiria calcular com o while? Conseguia também, mas eu vou falar da for, tá? Depois a gente fala do while numa próxima aula, tá bom? Então, ó, para a gente poder utilizar a nossa estrutura for, ela tem a seguinte sintaxe, tá? Então, ó, a gente escreve for, abre parênteses, e dentro dela nós temos a inicialização de uma variável, eu vou chamar ela de inicial, tá? Ela vai receber 0, certo?
Até quando? Então, ela vai ter inicialização de uma variável, a condição de parada, porque ela precisa parar, senão o programa ele vai fazer um laço infinito, ele não vai parar nunca, vai estourar a memória, o navegador vai fechar, né? E dependendo, vai travar até o computador da pessoa. Então, por causa do navegador que estourou a memória. Então, vamos lá. Let inicial. Qual é a condição de parada? A gente não colocou o tempo aqui, ó, quantidade de meses, é quantas vezes ele vai repetir o código. Então, ó, a quantidade de vezes que ele vai repetir, que ele vai calcular, a gente não colocou 3 vezes aqui, ó, porque a pessoa colocou 3, então é o tempo. A gente vai utilizar um valor que o usuário já colocou lá, é o tempo. Então, a gente vai fazer, ó, inicial menor do que o tempo. Tá? Eu vou fazer uma leitura para vocês que vocês vão entender rapidinho. E o inicial mais, tá? Então, ó, prestem atenção nessa leitura que eu vou fazer para vocês. Para todo inicial que começa de 0 até o inicial ser o valor do tempo, execute o código que está aqui dentro e acrescente inicial sempre de 1 em 1. Tá? Então, é isso que ele está falando aqui. Ó. Para todo valor inicial que começa de 0, enquanto o valor inicial for menor do que o tempo, execute o código aqui e, no final, adicione 1 à variável inicial. Porque o inicial mais, eu estou dizendo a mesma coisa que isso aqui. Ó. Inicial recebe inicial mais 1. Tá? Então, eu estou pegando o valor inicial atual, tá? Que é 0 no caso, e iniciando e colocando mais 1, somando mais 1 até nele ali, tá bom? Que é o inicial mais, beleza? Então, eu estou fazendo aqui um operador de incremento, tá? Estou incrementando aqui mais 1. Então, se ele é 0, ele vai acrescentar mais 1, vai virar 1. Se ele é 1, ele vai acrescentar mais 1, vai virar 2, tá bom? Então, vamos lá. E o que a gente vai colocar aqui dentro? O que ele vai ter que executar? O código que a gente repetiu várias vezes, ó, que é o montante, tá? Eu posso só copiar e colar, ou eu posso segurar o Alt e digitar para cima, ele vai mudar a linha, tá? Então, vamos lá. Vamos excluir a que eu já fiz. E a gente vai colocar aqui o nosso valor. Então, ó, período 0, meu inicial tá 0 lá, certo? Aí ele vai aumentar um inicial. Ele vai colocar um aqui, né? Aí ele vai aumentar mais um inicial. Ele vai colocar 2. Vamos ver se isso dá certo mesmo? Eu vou até colocar aqui, ó, um console log do valor inicial. Para a gente poder ver lá no console ele acrescentando os valores, tá? Vamos abrir o inspecionar e vamos vir aqui no nosso código. E vamos vir aqui no valor inicial e vamos colocar aqui, ó, 1.000, aporte mensal de 1.000, taxa de juros mensal de 10 e a quantidade de meses, 3. Então, vamos lá. Aqui ele mostrou para a gente o valor e no console ele mostrou aqui, ó. Então, ele executou, ó, primeira linha. Ó, vamos fazer a leitura do for aqui, ó. Let inicial começa de 0. Aí ele vai fazer assim, ó. Ele criou a inicial começa de 0, ele vai olhar. O inicial, ele é menor do que o tempo? Lembrando que o tempo, nesse caso, é 3, ó. Vou colocar tempo igual a 3 aqui do lado, ó. Então, ele vai fazer assim, ó. Inicial, que agora é 0, ó. É menor do que 3, que é o tempo? Sim. Então, ele vai fazer o console log do 0, que é o inicial, ó. 0. E aí, ele vai fazer aqui, ó, montante, que no caso aqui, ó, ele começa como 1.000, né? É igual ao montante, que é o 1.000, vezes a taxa de juros mais o aporte. Beleza, ele alterou o valor do montante aqui, ó. Então, ele fez isso, ó. Montante era 1.000, o montante passou a ser 2.100, certo? E aí, ele chegou no final do bloco.
Quando ele chega no final do bloco, ele faz o inicial mais. Então, o inicial é o período, ó. O período está 0. Ele vem aqui no período 1, tá? Aí ele vai fazer aqui, ó. O inicial já não é mais 0, o inicial é 1, certo? Então, a gente vai fazer assim, ó. O inicial é menor que o tempo, porque o inicial agora ele está 1. Tá? 1 é menor do que 3. Então, vamos executar aqui, ó. Console log inicial, que agora é 1, ó. Então, o que para a gente lá no nosso console? Apresentou 1, certo? Aí ele vai fazer o montante. Qual que é o montante agora? Vamos na nossa lógica. 2.100. Então, ele vai fazer, ó, o montante, que é 2.100, vezes 10% de juros, mais o aporte, certo? Mais os 10% de juros, mais o aporte. E aí ele vai pôr na variável montante. Então, ou seja, esse montante aqui vai receber esse valor, certo? E no final do bloco, vai adicionar mais um. Então, quer dizer que o nosso período agora é 2, certo? Ele vai fazer assim, ó, o tempo. O tempo, ele é menor do que... Ó, o inicial, que é 2, é menor do que o tempo, que é 3? Sim, tá? Então, quer dizer que ele vai executar de novo. Aí ele vai mostrar o inicial. O inicial aqui agora. Agora é 2. Ó, ele mostrou 2. Então, ele vai mostrar o inicial no console. Vai vir aqui no montante. O montante é quanto agora? Vamos olhar lá na lógica. O montante aqui está 3.310. Certo? Então, ele vai pegar, ó, montante, ou seja, 3.310, mais os 10% aqui, né? Dele mesmo, mais o aporte. Então, ele vai vir aqui na variável montante. A minha variável montante não vai ser mais 3.310. A minha variável montante vai ser 4.641. E aí, ele chegou no final do bloco, ele vai somar mais um no inicial. Que inicial agora não é mais 2, 3, certo? Então, vamos lá. 3 é menor do que o 3? Não, ele não é menor do que o 3. Então, quer dizer que ele vai sair desse bloco aqui, ó. Ele vai sair e ele vai executar a partir dessa linha aqui, ó. Aí ele começa a executar, certo? E qual é o próximo comando dele aqui? Mostrar o montante lá no nosso código, tá? Então, ó, o aporte mensal de 1.000, a taxa de juros 10, a quantidade de meses 3. Aí ele mostra aqui. Por que ele não mostrou o 3? Já que ele está aqui com o período 3. Ó. Sabe por que ele não mostrou o 3? Porque quando ele é 3, a inicial é 3, já não é menor do que o tempo. Ela é menor ou igual ao tempo. Então, quer dizer, o 3 é igual ao tempo que eu coloquei lá, que 3 é igual a 3. Tá? Aí ele não precisa mostrar, não, ele não vai mostrar, porque não estando na condição de ser o que está aqui dentro, ele pula, tá? Ele vai embora, ele sai do laço. Então a gente colocou aqui uma condição de parada, que a condição de parada é enquanto o valor inicial for menor que o tempo, tá? Então isso, o laço for, a gente é como se while, que eu não falei sobre ele ainda, mas economizando duas linhas. A linha de iniciar a nossa variável, tá? E a linha de incrementar. Precisa lembrar de incrementar aqui dentro do código, tá? A nossa variável inicial. A gente não precisa lembrar de incrementar ela aqui, ó. Eu podia fazer inicial mais aqui, né? Se ele não tivesse essa condição aqui no final, ó. Certo? É a mesma coisa. Mas como precisa dessas três estruturas, né? Então eu não preciso lembrar de colocar no código. O meu código dentro do for fica mais limpo, né, do que do while ali. No while a gente vai falar depois, tudo bem? Então, beleza. Então, ó, este é um laço de repetição e nós arrumamos o nosso código para fazer o cálculo correto. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Falamos sobre... Expliquei o porquê utilizar o laço
e eu espero vocês para a próxima aula, beleza? Então, até mais.